Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Todos nós conhecemos as pilhas do nosso dia a dia, mas como elas surgiram? E como a química pode explicar o seu funcionamento? Descubra na aula de hoje! As pilhas e baterias são equipamentos onde as reações de oxirredução ocorrem de forma espontânea. Nesses equipamentos, a energia química é transformada em energia elétrica, ou seja, uma reação química produz energia elétrica que faz o nosso celular funcionar. Mas nem sempre as pilhas e baterias tiveram a aparência que nós conhecemos hoje. Tudo começou por volta do ano de 1790, quando o médico italiano Galvani observou que os músculos de rãs que ele dissecava sofriam contrações em contato com metais diferentes. Na época, ele considerou que o fenômeno estava associado à eletricidade dos músculos das rãs. Entretanto, o físico italiano Alessandro Volta refutou a teoria de Galvani, realizando experimentos que comprovaram que a eletricidade não se origina dos músculos das rãs, e sim dos metais. Em 1800, Volta criou a primeira pilha elétrica, que passou a ser chamada de pilha voltaica ou célula galvânica. Mas as soluções ácidas utilizadas nesta pilha produziam gases muito tóxicos. Até que em 1836, um químico inglês chamado Daniel aperfeiçoou a pilha, substituindo as soluções ácidas por soluções aquosas, tornando os experimentos com pilhas menos arriscados. A pilha de Daniel funciona com dois eletrodos de metal interligados, um de zinco e um de cobre. Cada eletrodo está imerso em uma solução aquosa do sal de seu metal. No caso do zinco, ele está imerso no sulfato de zinco e o cobre no sulfato de cobre. O cobre, por ser um metal nobre, não tem tendência a sofrer oxidação. Portanto, nesse sistema, o zinco é quem vai sofrer a oxidação. O eletrodo onde ocorre a oxidação é chamado de ânodo e é o polo negativo da pilha. O eletrodo onde ocorre a redução é chamado de cátodo e é o polo positivo da pilha. Os elétrons migram do polo negativo para o polo positivo através do fio condutor que conecta os eletrodos no chamado circuito externo. Esse fluxo de elétrons é o responsável por manter a lâmpada acesa. A pilha de Daniel é constituída ainda por um tubo em vidro em U que contém uma solução aquosa de um sal chamada de ponte salina. Por causa das reações que ocorrem na pilha, com o tempo observamos uma diminuição da massa da placa de zinco, porque ele passa para a solução na forma de cátion, deixando a solução com excesso de carga positiva. Já no cátodo, a placa de cobre aumenta devido à deposição dos cátions, que vem aqui da solução, dos cátions de cobre, que vem da solução, deixando, nesse caso, a solução com excesso de carga negativa. Dessa forma, as soluções dos dois eletrodos perderiam sua neutralidade de carga elétrica e a pilha pararia de funcionar rapidamente. Para evitar o interrompimento precoce do funcionamento da pilha, é adaptado ao sistema ponte salina. Sua função é permitir a migração de íons, de modo que as cargas positivas e negativas permaneçam em equilíbrio na solução. Desse modo, a pilha terá seu funcionamento prolongado. Então, para neutralizar o excesso de carga positiva aqui no ânodo, os íons negativos vêm, os ânions descem e neutralizam. Para neutralizar o excesso de carga negativa aqui no cátodo, os íons com carga positiva, os cátions, que vêm neutralizar esse eletrodo. Para obtermos a equação global da pilha, basta somarmos a reação que ocorre no ânodo com a reação que ocorre no cátodo. Existe uma recomendação da IUPAC para representarmos uma pilha. Segue o seguinte padrão: metal que sofre oxidação, seguido do cátion formado na oxidação, seguido do cátion formado na redução e, por último, o metal formado na redução.
Essas pilhas feitas em solução aquosa apresentam grande aplicação para a pesquisa, mas não são muito práticas para uso no dia a dia. Vamos então analisar algumas pilhas e baterias que costumamos utilizar? A pilha seca comum começou a ser desenvolvida pelo químico francês Leclanché por volta de 1860. Foi um sucesso imediato, porque além de muito prática, fornece uma energia elétrica satisfatória por um bom tempo. São as pilhas que usamos em controles remotos, por exemplo. O ânodo é formado por um invólucro de zinco que contém pequenas quantidades de chumbo e cádmio, que são metais pesados e tóxicos. O cátodo é um bastão de grafite separado do ânodo por um papel poroso impregnado de óxido de manganês e cloreto de amônia, que é um eletrólito de caráter ácido. Por isso, essa pilha é considerada ácida. Os ácidos e gases formados nessas reações podem causar corrosão do invólucro metálico, causando vazamento. Mesmo antes do uso, é possível que essas reações ocorram, por isso são chamadas de reações de prateleira. Observe que durante o funcionamento da pilha, ocorre a formação de amônia gasosa, que acaba envolvendo a barra de grafite, dificultando o fluxo de elétrons, o que faz a pilha parar de funcionar antes de sua carga se esgotar. Quando colocamos essa pilha na geladeira, a baixa temperatura torna favorável a solubilização desse gás, permitindo novamente o fluxo de elétrons. Porém, quando todo o óxido de manganês é consumido, a pilha para de funcionar definitivamente, porque suas reações são irreversíveis. Já as pilhas alcalinas foram desenvolvidas na década de 80. A principal diferença é que o eletrólito é uma base, por isso alcalina. Outra diferença é que o invólucro da pilha é uma chapa de aço que garante uma melhor vedação e diminuição do risco de vazamento. É muito importante fazer o descarte correto das pilhas, por causa dos metais pesados tóxicos que podem contaminar o meio ambiente. Em baterias automotivas, placas revestidas de óxido de chumbo ligadas ao polo positivo são alternadas com placas de chumbo metálico conectadas ao polo negativo. No total, temos 6 células ligadas em série, produzindo um total de 12 volts de energia. Todo esse conjunto é mergulhado em ácido sulfúrico, que é o eletrólito dessa bateria. As reações que ocorrem durante a descarga da bateria são reações reversíveis, que ocorrem no sentido de recarga quando uma corrente elétrica força a recarga. Essa corrente é fornecida enquanto o carro está funcionando. Agora vai lá e preenche o formulário online relativo ao assunto do nosso vídeo de hoje. Cada formulário faz parte da construção de uma nota na nossa avaliação formativa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!